Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 35 ao 40, que diz assim: Mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem de se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os mortos hão de ressuscitar também. E mostrou Moisés junto à sarça, quando chamou ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de vivos. Não, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vive todos. E respondeu alguns dos escribas e disseram: Mestre, disseste bem. E não ousaram perguntar mais coisa alguma. Vamos repetir o versículo 38, que diz assim: Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Deus não é Deus de mortos, Glória a mas Deus. de vivos. Aleluia, Jesus. Cada um deve fazer a sua parte. Assim, Glória a Deus. nem a mais e nem a menos. Porque o tempo da partida de todos nós já está se aproximando. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Aqueles que já se foram estão melhor do que nós. Não precisa mais se preocupar com as coisas dessa vida. Não precisa mais se preocupar com o amanhã. Pessoas que vivem nesse mundo, apegadas às coisas desse mundo, ainda não nasceram de novo. Não entenderam ainda o plano da salvação e a moradia eterna do lado de Deus. O evangelista Lucas, quando escreve essa passagem bíblica, ele começa a relatar, Glória a Deus. dizendo Aleluia. porque os que assim foram havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, Glória a Deus. nem hão de se casar e nem de se dar em casamento. O que ele quer dizer com isso? Que depois que atravessou desta vida para outra, esta matéria se desfaz e se transforma em um corpo de glória, e a pessoa se transforma em um ser angelical. Nesta vida, os homens casam e dão-se em casamento. Glória a Mas Deus. atravessar desta vida para outra, Aleluia. não existe mais isso. Glórias a Deus. Então, os que já foram salvos em Cristo Jesus, o que ele quer dizer aqui, estão melhor do que nós. Porque nós, como seres humanos nessa vida, Glória a Deus. todo ano a mesma coisa. As pessoas seguem o calendário do seu país. Cada Aleluia. país tem um calendário, cada país tem uma data, cada país tem um feriado. Mas cada pessoa segue o que está naquele calendário durante o ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, etc, etc, etc. Aleluia. O ano vai. Glória a Deus. E é a mesma coisa. Você tem que acordar de manhã, trabalhar, chegar à noite em casa, dormir e acordar no outro dia de novo. Muitos sem expectativa de vida nenhuma, achando que está curtindo no mundo.
essas coisas só existem por aqui. Quando chegar lá, acabou. Glória a Deus. Nesta vida, a pessoa tem que se preocupar em sobreviver nesse mundo. A pessoa tem que trabalhar para obter as matérias da terra. Aleluia. Para que o corpo físico possa continuar se mantendo em pé. É um mês trabalhado para você ganhar o salário mínimo. Glória a E Deus. esse salário mínimo, Aleluia. ele é distribuído para conta de luz, conta de água, compra, etc. e etc. É a maneira que o ser humano sobrevive neste mundo. Glória a Deus. Mas aqueles que atravessaram desta vida para outra, não precisa mais se preocupar com isso. Se foram salvos, estão num lugar melhor, estão no repouso, estão descansando, não há mais preocupações, não há mais acusações ou elogios, eles estão no lugar melhor. Aleluia. Mas se não partiram salvos, os que atravessaram desta vida para outra, estão num lugar pior, estão no gritos de ranger de dente. Glória a Deus. Não estão no descanso. Nessa vida, você sente dores, você sente sensações. Nessa vida você sente, tem vários sentimentos. E você tem que saber lidar com a circunstância. Glória a Deus. Aleluia. Nós que ainda estamos nesse mundo, como uma vez eu aqui falei, temos que perseverar até o fim para poder se salvar. Porque aqueles que já se foram estão melhor do que nós. Verdade. Enquanto muitos questionadores, assim como os escribas, fariseus, saduceus, os herodianos na época de Jesus, questionavam muito. Aqueles que estão nessa vida também questionam. E muitos até pensam assim: porque eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? É gente que vem, é gente que vai. É gente que vem, é gente que vai. Glória a É Deus. ser humano que nasce Aleluia, Jesus. nesse exato momento em algum hospital. E também é ser humano que morre e é sepultado em algum cemitério. É gente que vem, é gente que se vai. Só que aqueles que partiram salvos estão melhor do que nós. Não precisa mais se preocupar, a não ser esperar ser galardoado no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. O versículo 36 ainda diz assim: porque já não podem mais morrer, pois são como os anjos, e são filhos de Deus, sendo os filhos da ressurreição. Depois que atravessa desta vida para outra, não tem mais como voltar. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Conforme eu falei aqui uma vez, meu pai se foi, a minha avó se foi, o meu avô se foi, a minha tia se foi, o meu tio se foi, alguns primos se foi, algumas primas se foram,